Eu entro numa ressaca literária completa depois que eu termino de ler os livros dela. O Mufasa não tá impressionado com a resenha do livro. Eu não tô vendo o apelo desses 4 cavaleiros. Então eu vou pegar ele pra ler, porque eu sei que isso daqui de fofura ele não vai ter nada. Quando ela foi perceber, a visão já tava se concretizando. Eu te agradeço eternamente, moça. Esqueci de contar pra vocês do final do livro. Tem muita música boa. Bate aquela raiva. Nossa, nós já estamos naquele período do ano onde tá 17 graus, 1h da tarde. Jesus, tá muito frio. Tá um vento gelado vindo das janelas. Ficar o dia inteiro aqui no sofá, assistindo The Sims. Bom dia, agora já são 8h46. Pior que aqui, do final de maio até julho, é muito frio. Muito, muito, muito frio. Se fosse assim só o clima, seria tudo bem. Mas o problema é o vento. Vem um vento do além, ainda mais a gente que mora aqui perto do rio. Eu acordei mais cedo do que o meu alarme. Tenho percebido que quando dá o horário que eu já tinha colocado no meu alarme, eu acordo um pouco antes. Então eu tô tentando ir cada dia acordando um pouco mais cedo. Teve uma época que eu acordava sempre no mesmo horário, sem precisar do despertador. E tem dia que quando eu escuto o despertador já me bate aquela raiva só de escutar o despertador tocando, então destrói o meu dia. Ontem mesmo eu tava muito cansada porque eu acordei de madrugada e não consegui dormir de novo. Aí o despertador tocou, eu levantei, desliguei ele e voltei a dormir. Só que quando eu acordei, eu tava naquele estado de espírito que eu podia ficar o dia inteiro dormindo e não ia me suprir o sono que eu precisava dormir. Quanto mais eu tô dormindo, pior eu tô ficando. Aí ontem eu comecei a gravar vloguinho pra vocês. Só que aí eu me distraí porque eu tava assistindo O Diário de uma Apotecária no Netflix. Eu tinha visto no YouTube que tinha saído a segunda temporada, né? Eu vou assistir de novo porque tem tempo já que eu vi a primeira vez, então eu não vou lembrar. E aí não tem a segunda temporada no Netflix, só tem no Crunchyroll. Mas eu tinha esquecido tanto que é engraçado. O jeito que a Mal ela reage aos avanços do Jinx. Eu sou desse jeito com um homem de verdade, pelo amor de Deus. Quero sair de mim. Se não for literário, se não for escrito por mulher, sai de perto de mim. Maratonei a primeira temporada. Virei uma com o sofá, com uma cobertinha. Não, porque ontem, acho que até comentei na hora que eu tava gravando. Era 1 ou 2 horas da tarde. Tava 15 graus. E essa madrugada chegou até a 10, se eu não me engano, aqui em Nova Ponte. Tá um nível assim absurdo de frio. Então eu vou tirar o dia pra fazer as páginas diárias do mês de junho. Essa daqui é a capa, pra quem não viu o vloguinho passado. Deixa eu mostrar pra vocês. Não só. Essa daqui é a capa do mês de junho. Aí o calendário mensal. Eu acho que esse calendário mensal é o mais bonito que eu fiz pra essa agenda até agora. E o verso da página, eu não deixei um espaço delimitado pra escrever igual eu tava deixando nas outras. Porque, sei lá, eu acho que fica mais bonito se não tiver espaço em branco igual essa daqui. E esse aramezinho aqui é uma porcaria. Ele é ruim de passar folha, porque tá vendo? Ele empaca as folhas aqui. Ele não tem um giro muito bom. E olha o jeito que ele deixa as folhas empanturradas no negócio. Quando eu fui na leitura comprar essas rodanazinhas, tinham vários cadernos já com ela colocado, né? E eu tava achando muito estranho, porque os cadernos tava dobrando. Eu tava dobrando completamente as folhas. E eu pensei, deve ser porque eles colocaram muito, né? Só que não. Pra capacidade desse daqui, as folhas ficam assim mesmo, elas ficam feias. Só que aquele negócio, eu quero que essa agenda seja pro ano inteiro. E ela já tá aqui, eu nem fiz as folhas pra junho. E ela já tá desse jeito. E olha que eu não tô escrevendo tanto quanto eu tenho o costume de escrever numa agenda minha. Pro ano inteiro vai ser meio complicado. Tem que ficar passando a folha devagarinho. Um pouquinho por vez, pra não estragar as folhas. E no dia que eu tava fazendo a agenda, eu demorei bastante pra fazer, porque eu tô procurando as imagens na medida que eu for visualizando o que eu quero, né? Pra eu não ficar imprimindo coisa a mais, porque eu quero comprar outro gaveteiro desse daqui, pra poder colocar todas as coisas dos meus livros. Tá vendo isso daqui? Isso daqui é uma fanfic que eu tô trabalhando nela. Aí ela tá aqui, toda envergando os papéis, porque não tem onde guardar. Acho que eu vou fazer isso agora de manhã, porque senão eu vou começar o mês sem página. Aquela bendita
página que já tá no terceiro mês, que ela muda. Ela que tá aqui vazia. Eu nem sei se eu vou escrever nela, porque como eu vou fazer a agenda do próximo mês, muito provavelmente não vou escrever nada nela. E a última que eu escrevi foi pra fazer a resenha do último livro que eu li, que foi esse daqui, A Montanha das Férias, da Juliette Marília. Muito bom. Vamos assistir o vlog passado, que eu ainda não editei ele, só que eu falei tanto sobre esse livro, e eu ainda vou ter que voltar na hora que eu estiver editando e ver onde que eu parei, porque eu não contei o final da narrativa, e esse vlog vai ser vlog com spoiler, então eu já vou botar no título. Os livros da Juliette Marília não são o tipo de livro que eu consigo explicar sem dar um mínimo detalhe da coisa toda. E o engraçado é que são histórias que na hora que você pega assim pra pensar na linha do tempo, são histórias simples, só que tem tanta coisa, assim, em volta dessa simplicidade que torna a história bem complexa. O primeiro livro que eu li dela foi uma coleção, que é Seven Wonders. 6 livros. Eu vou deixar aqui os nomes pra vocês. Eu amei cada um deles. Chegava no ponto que eles estavam disputando qual livro que ia ser melhor que o outro. E eu sabia que eu ia amar outro livro dela. Os livros dela não são todos que estão traduzidos para o português. E esse daqui mesmo, Montanha das Férias, ele foi lançado em 2019. Ele só começou o projeto para trazer ele pro Brasil em 2021. E a gente recebeu ele agora. Tem muito livro dela que tá só no original em inglês. Quando eu terminar de ler o meu carrinho, eu tava pensando em dar uma olhada no site dela para poder comprar a outra coleção que ela tem em inglês. Mas é isso. Deixa eu ir fazer minha agenda, colocar uma musiquinha ali pra tocar. Porque eu encontrei umas músicas no Spotify muito boas. Do Arcane. Essa Clair Obscur, ela é de um jogo. E elas são em francês. Eu não sabia que eu ia gostar de música em francês. Eu baixei várias também do LoL. Essa Aurora também tem muita música boa. E a música que eu coloquei pra encontrar essas outras foi essa daqui. E eu não sei se vocês gostam de acompanhar como é que eu faço as decorações, mas é terapêutico fazer as colagens pra mim. Mas sejam bem-vindos ao vlog. Eu nem sei se eu criei um vlog novo, como eu não editei o outro, mas esse daqui vai ser outro vlog, porque aquele lá, o tanto que eu falei daquele livro, não vai ter condição. Na hora que eu encontrar fitinha vermelha vendendo, eu vou comprar o estoque inteiro. Eu já tô cansada de usar essa daqui toda hora. Voltei aqui com o vlog, eu terminei de fazer a minha agenda, vocês acompanharam aí como é que ficou as folhas. Eu esqueci de mostrar a última porque meu celular tinha descarregado, então deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Mas foi essa daqui. A pessoa que decidiu que o Link precisava de uma armadura mostrando as costas dele, eu te agradeço eternamente, moça. Parabéns pra você. Perfeito. Mas eu voltei aqui porque eu esqueci de contar pra vocês do final do livro, da Montanha das Feras. Falei desse livro por 40 minutos. No último trecho que eu lembro de ter gravado dele. E no outro, eu acho que eu falei 20 minutos antes disso. E eu não contei o final. Se eu não me engano, eu parei na parte onde ela tinha voltado pra casa e tava reivindicando a casa dela, né? Que os parentes dela tinham tomado a casa e tudo mais. A prima do pai dela tinha alegado que o filho dela, que era o herdeiro de direito, porque ele era o único homem da família, o pai dela só tinha deixado ela e a irmã, que elas não tinham direito à propriedade, não tinham direito à oficina dele. E aí, entrou, se instalou, fez uma lavagem cerebral nas meninas, a ponto de fazer a mais velha sair de casa com o homem da vida dela, né? Ela fugiu de casa pra se casar e largou a irmã mais nova lá pra sofrer os abusos daquela família. E o povo diminuiu tanto a menina que ela cogitou
dar um fim, né? Enquanto ela tava pensando nisso, ela decidiu ir embora. Então ela tirou uma força, assim, do além pra fugir, foi embora, arranjou carona, chegou no castelo, passou o verão lá, até que a ameaça dos normandos fez com que o monstro que vivia naquele castelo mandasse ela embora, porque ele não queria que ela ficasse lá enquanto eles estivessem com essa ameaça de um outro país tentando invadir eles. No período que ela ficou em casa, ela ajudou a irmã dela a lidar com aquele problema que ela teve em relação à alimentação, né? Só que ela não se sentia completa. Toda noite ela lia o diário que o menino tinha deixado nas coisas dela. Quando ela não lia, ela ficava olhando ele pelo espelho, só que o espelho, ele não mostrava as coisas em uma ordem cronológica. E se ela foi embora no verão, né? Ela ficou em casa praticamente o outono inteiro, até voltar de novo pra montanha. E ela só voltou porque no dia anterior ela tinha consultado esse espelho pra ver como é que ele tava. E ela tinha esquecido de guardar o espelho. Aí a empregada delas deu uma olhada na superfície e deu um grito. E aí ela foi ver que o espelho tava mostrando ela do lado do Anlo, chorando a morte dele. E na porta tava a Muirne, que ela é empregada da família desde a época do pai do Anlo. E aí a menina ficou completamente desesperada, porque ela não sabia em que estação que estava mostrando aquela imagem. E que se o espelho tinha decidido mostrar aquela possibilidade naquele momento, que ela tinha que se mover, que ela tinha que voltar a tempo de ajudar ele, a tempo de alertar ele. E ela se sentiu muito culpada de deixar a irmã dela sozinha, que parecia muito prematuro ela largar a irmã dela ali com a filha, que ela tinha acabado de, sabe, retomar aquele aspecto materno que a prima das duas tinha massacrado isso nela e tinha feito ela pensar que ela não era uma boa mãe, que ela não servia pra amamentar. Então, tava as duas malnutridas por causa do toda a lavagem cerebral e todo aquele relacionamento tóxico que a mulher tava infringindo nas duas. Só que a irmã dela falou, não, vai. Ela deixou a irmã dela sozinha ali pra seguir o coração dela e que tava na hora da irmã dela fazer o mesmo. Então ela pegou, organizou todas as coisas dela e foi. Só que aí, quando ela tava chegando, o exército tava acampado lá. E ela tentou fugir, só que ela já tava tão cansada que eles conseguiram catar ela. E aí ela gritou. No que ela gritou, o irmão lá, o Frei, sei lá o que ele é, da igreja, veio montado no cavalo amaldiçoado que ele coordena e invadiu o acampamento e resgatou ela. Só que não foi tanto por conta do grito, foi porque ele tinha visto ela num dos espelhos da casa. E aí ele avisou o Anlon que ela tava no pé da montanha. O Anlon, ele queria descer pra buscar ela. Eles convenceram ele de que ele não podia fazer isso se o líder deles fosse pego. Não ia ter investido nenhum, eles estavam condenados. Quando ela chegou no castelo, ela se sentiu tão orgulhosa, porque ela viu que ele finalmente acreditou nele mesmo e no potencial que ele tinha pra ser um chefe. Então tinha pessoas do vilarejo e a horda de fantasmas que ele coordenava estavam trabalhando junto. Ela se distraiu tanto que ela não conseguiu contar pro menino da visão que ela tinha tido pelo espelho. Quando ela foi perceber, a visão já estava se concretizando. Eles tinham passado a noite juntos. O cara que estava de vigia na porta foi acordar eles para tomarem café antes de ir, para eles realizarem a emboscada. E a visão se concretizou porque o cara começou a perder o fôlego e foi ficando de outra cor e foi morrendo. E ela se debruçou nele, desesperada, porque o cara tinha sido envenenado. E era o mesmo veneno que tinha matado o pai dele. Falaram que no máximo ele tinha 1 hora de vida. E ela foi pra biblioteca, foi caçar onde que tava esse negócio desse veneno, porque o pai do menino, ele era botânico, né? E ela foi caçar nos caderninhos onde ele tinha escrito se tinha algum antídoto. Só que ela não tava encontrando. Enquanto ela pensava nisso, ela foi tendo mais certeza de que quem envenenou o pai do menino foi aquela Muirne. Eles tratam ela como se fosse a sombra do menino. Quando ela expressou essa certeza que ela tinha, os fantasmas comentaram que essa mulher, ela costumava ficar no antigo escritório do pai do Anlo. Lá dentro, ela encontrou um negócio secreto na parede, onde ela tava guardando um caderno do cara, junto com um diário dela. Ele tinha uma coleção de cadernos, né, onde ele escrevia sobre os estudos dele das plantas e tudo mais. E nas bordas, isso ela não tinha contado pro menino. Nas bordas, ele escrevia numa caligrafia bem pequenininha, em latim, sobre o luto dele, da esposa dele que tinha falecido, que ela tinha morrido num incêndio. Todo mundo acreditava que ele tinha se suicidado. Ele não conseguiu superar o luto. Ele ter um filho não foi suficiente para ele continuar nesse mundo. Nesse caderno que ela encontrou, a primeira página do caderno tinha lá ele falando, dia tanto, o luto não tá tão pesado mais. Que ele ia amar a esposa dele pela eternidade, e ele ia deixar ela partir e que ele ia continuar a vida dele ali, porque o filho deles precisava dele.
Então, por isso que a menina tinha escondido aquele caderno. Porque aquele caderno mostrava que o cara não tinha se suicidado coisa nenhuma. De que ele tinha sido morto pela menina. Porque a menina, ela não era só da época do pai dele. Era da época do bisavô dele, que foi o babaca que fez o ritual lá de bruxaria, que ele não sabia do que ele tava mexendo. Usou a menina como pagamento, porque ele precisava de uma mulher pura. Quando ela descobriu que ele tinha usado ela a vida dela inteira e que ela ia morrer, ela usou o último suspiro dela pra amaldiçoar todos os descendentes do cara, falando que por 100 anos, a horda que o cara tinha ansiado ia se tornar a perdição deles, tá fadados por 100 anos ao fracasso. E esses 100 anos era exatamente o período que eles estavam. Na noite que ele estava, a véspera do Dia das Bruxas, que foi quando o cara fez o primeiro feitiço pra trazer a horda pra esse mundo. Então ela pegou o caderninho da menina e, comparando com o espelho, e ela viu exatamente o que aconteceu. A menina ser sacrificada e amaldiçoar ele, descobriu por conta própria o contra-feitiço da horda. E aí, quando a investida do Anluan deu certo e eles voltaram, subiram a montanha de novo, ela pegou e falou pro Anluan que ela tinha descoberto como fazer a horda descansar, porque a horda eram fantasmas de guerreiros, fantasmas de mulheres, de crianças, que eles entravam num frenesi se eles não fossem controlados pelo Senhor da Montanha. Então o menino estava completamente esgotado de tentar controlar a horda. Só que eles pensavam que eles precisavam dessa Muirne para que o feitiço desse certo, né? Então eles fizeram tudo, fizeram todo o encantamento. Ela ensinou o feitiço que o menino precisava falar, só que ele ia ter que falar as palavras em latim ao contrário, e fazer o feitiço ao contrário também, né? Porque o cara fez no sentido horário porque ele tava tentando trazer. Então, pra banir, eles tinham que fazer no sentido anti-horário. A mulher, ela foi por conta própria, pro dentro do círculo, e tomou o lugar dela no mesmo lugar onde ela tinha sido sacrificada. A menina já tava achando estranho da fantasma ter ido por conta própria. Então, quando ele fez esse ritual e não deu certo, ela percebeu que era porque a mulher não era mais pura. Ela não era mais pura de espírito. Ela já tinha sido corrompida pela maldade humana. Então, que ela não servia mais. E aí, quando os fantasmas arrancaram essa mulher do centro do circo, e aí, uma das fantasmas crianças, Caitlyn, tinha tomado praticamente como filha, eles botaram ela no centro, ela pegou e falou, não, se ela for ficar no centro e servir como essa ponte de inocência, a gente tem que fazer uma promessa pra ela. Uma promessa de que a gente vai cuidar dela se ela ficar. Esse era o problema. A criança não iria pro além, ver a família dela e tudo mais. Ela ficaria no mundo terreno como uma fantasma. E ela não queria que a menina passasse a eternidade daquela forma. E aí um dos fantasmas tinha tomado um carinho muito grande pela Caitlyn. Ele pegou essa criança no colo e se colocou no círculo junto com ela. O ritual deu certo e aconteceu um milagre, porque aqueles dois fantasmas, eles ganharam uma segunda chance. Eles se tornaram humanos de novo. E aí agora, os dois tinham uma filha e tinham um guerreiro muito habilidoso ao lado deles. Passou um tempo, acho que passou um ano que ela tava morando já na montanha, que eles tinham se casado e tudo mais. Porque a primeira coisa que ele fez quando ela voltou foi pedir ela em casamento. Ela já tava esperando o segundo filho deles, né? Porque eles já tinham um primeiro, que foi a menina que eles adotaram. A irmã dela tinha ido na primavera visitar ela pra participar do casamento. E aí ela ficou. Porque é uma coisa que elas estavam conversando quando elas estavam em casa. E aí ela contou as histórias da fortaleza, as pessoas que ela tinha conhecido no castelo. E aí a irmã dela falou, que pena que você não se apaixonou pelo Magnus, que o Magnus é o braço direito do Anluan. Que é aquele guerreiro, ele parece ser o homem perfeito, que ele sabe cozinhar, ele trataria uma mulher da maneira que a mulher quer ser tratada, como uma deusa que ela é. E aí ela falando, e aí quando ela foi na primavera, com a filha dela, né, pra participar do casamento da irmã, ela ficou e começou a se apaixonar pelo cara, e o cara também se apaixonou por ela. E ele nunca tinha se casado, porque ele era um guerreiro, né, ele era um solteirão, ele tinha ficado a vida dele inteira naquela montanha pra ajudar o pai do menino, e aí depois o menino, quando o pai dele morreu, então ele criou o Anluan. Eles pegaram, se apaixonaram, a menina ficou na montanha, e agora eles estão juntos também, é aquela gracinha, porque o cara, ele é tão paternal, ele adotou a filha dela, finais felizes, eu adoro esse livro e é maravilhoso. Então, é isso que acontece. E eu já tô falando há 20 minutos de novo, eu me odeio na hora que eu vou editar vídeo, mas eu só voltei aqui pra falar do final do livro, que eu tinha esquecido, né? Eu tô contando as narrativas e tô esquecendo de contar os finais, porque eu tô contando à medida que eu vou lendo, né? E aí o meu problema, principalmente com os livros da Joelha de Marília, eles tocam tão fundo, assim, pra mim, que eu entro numa ressaca literária completa depois que eu termino de ler os livros dela. E eu sei que se eu pegar um livro, sei lá, com qualquer tipo de nível de fofura, eu vou deitar em posição fetal
tá? Eu vou chorar se o povo se abraçar, pelo menos. Então eu não vou fazer isso comigo. E eu vou pegar o pobre que tá aqui na poeira. Já tem um tempo que eu falei que eu ia ler ele e não li. Fui ler outras coisas. Que é o Corrupt, que ele é o primeiro volume do Devil's Night. Então eu vou pegar ele pra ler, porque eu sei que esse daqui de fofura ele não vai ter nada. E é exatamente disso que eu tô precisando. Então esse vlog vai ser de leitura do Corrupt. E eu acho que eu vou pegar alguma coisa pra almoçar primeiro. Já é 1h30. Ainda estou no meu pijaminha super fofo, porque tá frio. Bom dia. Bom dia, vou ter que ir com o vlog. Tô aqui com uma fada, um cano. E ontem eu tava lendo o livro do Corrupt, né? Assim, eu acho que eu devia ter lido ele antes de ler o Credence. Porque o Credence eu gostei demais. Esse eu não tô conseguindo gostar dele. É aquele livro, assim, que vão te dar todas as informações, então você fica curiosa. É como se você estivesse ouvindo uma fofoca. Tô continuando lendo ele, só que eu não tô vendo o apelo desses 4 cavaleiros. Eu conheci esse livro pelo merchandising, né? Das tote bag, das blusas e tudo mais, que tem as 4 máscaras. Sinceramente, são um bando de babaca alto. Só isso que eles são, jogadores de basquete. Na narrativa, até onde eu tô, aconteceu alguma coisa 3 anos atrás que fez com que 3 desses 4 cavaleiros fossem presos. Porque eles faziam trotes, né? Meio que os donos da cidade, assim, os filhos de ricos. E na época que eles eram do ensino médio, eles criaram um pinho exclusivo e eles faziam trotes. Eles eram os melhores do time de basquete. No tempo que eles ficaram na escola, eles ganharam campeonato. Toda noite de Halloween, que eles chamam de Noite do Demônio, que é aqueles Devil's Night, eles faziam trotes. Cada um escolhia um e fazia um trote. E aí aconteceu alguma coisa 3 anos atrás que fez com que 3 desses meninos fossem presos. E aí eles culpam a menina. Ela é uma herdeira de um negócio de diamante. O pai dela faleceu e a mãe dela entrou em depressão. Quando não tá chapada, a mulher tá doida com tanto de remédio que toma. E então a menina ela fica maluca pensando que um dia vai chegar em casa e a mãe dela tá morta de overdose. A família dela sempre foi muito próxima da família de um desses cavaleiros. Como esse menino ele é um pouco mais velho, a família dela sempre pensou que ela e o irmão mais novo desse cara ficariam juntos, que eles teriam um futuro juntos, que eles iriam se casar. E ela nunca gostou dele dessa forma, mas ela gosta do irmão mais velho dele, que é um desses cavaleiros. E aí ele é meio rebelde, ele fica falando, seja quem você quiser ser e não quem o povo da sua família quer que você seja. E nunca peça desculpa por ser quem você é, busca liberdade e tal, né? Mas aí agora, 3 anos depois, a menina, ela tinha dado uma chance pro irmão dele, o mais novo, né? E namorou ele, só que ele é ainda mais babaca. Ele é aquele homem que te dá um soco, fala que foi sua culpa dele ter te batido, e fala que te ama. Aí o mundo é um arco-íris, né? Maravilhoso. Pegou, largou ele, só que a família dele fica pressionando ela, falando que eles são perfeitos um pro outro. E é aquele negócio, o pai dela faleceu e ela ainda tem 19 anos, e a mãe dela é meio incapaz. Quem cuida da fortuna que o pai dela deixou é a família desses meninos, né? Eles estão administrando os bens dela, enquanto ela não alcança a maioridade. Então, quando ela terminar a faculdade, ou quando ela alcançar 21 anos, o que vier primeiro, o império todinho do pai dela vai passar pro nome dela, que ela é a única herdeira. E aí, por isso que o povo da família dele tá querendo fazer com que ela se case com esse filho mais novo, pra riqueza dela passar pra família deles. Quando ela terminou o relacionamento com esse menino, ela transferiu a faculdade pra outro estado, mudou de lugar. Ela tinha um lugar tipo uma kitnet. Só que aí, na hora que ela chegou, o povo tinha arrumado a cobertura pra ela. Ela pensou que era a mãe desses meninos, né, que é melhor amiga da mãe dela, que tinha organizado isso pra ela, né, que tinha feito a reserva, que ela tá hospedada num prédio que é deles. Só que não era. O negócio é que o mais velho, ele faz parte desses 4 cavaleiros. E aí ele fez de tudo pra isolar ela, pra que eles pudessem se vingar dela. Eles têm certeza que os outros 3 foram presos por conta dela. E é aquele negócio, aconteceu alguma coisa
naquela noite que ele não sabe, esse menino, que ela age como se não tivesse sido culpa dela eles terem sido presos. Ela até fala que eles mereceram a punição deles. Quando ela encontrou eles, ela ainda pensou, eles aprenderam a lição deles, então eles devem ter mudado, né? Eles tinham combinado dos 4 fazer esse plano pra destruir ela. Eles iam tirar tudo dela e ia fazer ela ficar pobre. A primeira coisa que eles fizeram foi sequestrar a mãe dela. O objetivo dele, como a família dele que toma conta dos bens dela, ele ia fazer ela falir, gerir os bens dela de maneira errada pra ela poder falir. Aí ele conseguiu convencer o pai dele a passar os bens dela pra ele e coordenar, porque ele é a ovelha negra, né? Então ele não quis fazer parte dos negócios da família, ele escolheu a carreira no basquete. Ele inventou toda uma historinha falando que ele precisava pensar no futuro dele e que ele queria testar em algum negócio pra depois ele ganhar o prédio onde ele tá morando agora. Ele mora no 22º andar, que é um andar todo, um apartamento só. Eu parei exatamente nessa parte, onde ele conseguiu convencer o pai dele a passar dos bens dela pra ele poder gerir. Na hora que ele tava pensando assim, eu vou destruir ela e tudo mais, não sei o quê, ele recebeu uma mensagem de um dos cavaleiros que eles tinham destruído a casa dela. Aí na hora que ele foi ver a foto, eles tinham botado fogo na casa da menina. E o combinado era só que eles iam fazer ela perder a casa. Ia tirar a casa, ia tirar o negócio, ia tirar tudo dela. Só que os meninos estão indo além. Porque esse menino, dessa família, ele não foi preso. Todos eles estavam juntos, então eu não sei por que ele não foi preso junto com os outros 3. Esse cara, ele gosta dela, só que ele fica se reprimindo. Primeiro porque ele achava que era muito velho pra ela, porque eles são 4 anos de diferença, se eu não me engano. Depois porque o irmão dele era praticamente a sombra da menina. E agora ele fica nessa, fazendo cu doce. Dando atenção pra menina, depois fingindo que ela não existe. Eu não tenho paciência com isso. É por isso que eu não tô vendo o apelo desses caras. Eles só são um bando de babaca? Não. Poxa. Pensei que ia ter mó coisa assim, igual o Creed, ser toda aquela atenção. Uma coisa mó porcaria. Né, meu filho? Mufasa não tá impressionado com a resenha do livro. Mas eu vou continuar lendo, porque eu quero saber. É igual eu tô falando. Eu não tô vendo um apelo, mas esse livro, ele foi feito como se fosse uma fofoca. Eu sou uma pessoa curiosa. Então, esse negócio de ficar indo e voltando no tempo, ficar trocando de ponto de vista entre ele e ela, pra trazer alguns detalhes do que aconteceu 3 anos atrás, porque até agora, eles só deram uma pista, assim, mais ou menos do que aconteceu, que um deles foi preso por estupro de menor. Ele tava com uma menina de 16 anos, ele tinha 19 já, e aí ele falou que não foi estupro, porque ela consentiu, só que aquele negócio, a lei fala que menor não pode consentir com nada. Então ele foi preso, mesmo que tenha sido consensual, foi classificado como estupro e ele foi preso por isso. Não sei o que isso tem relação com o negócio. O que aconteceu nessa noite do diabo é aquele que eles saíram pra fazer essas pegadinhas. Até agora passou 2 pegadinhas, que foi a do menino, que ele queimou uma casa. É Michael, não é o nome dele? Acho que é Michael. Ele queimou uma casa, e eles chamaram o bombeiro, falando que tinha umas 5 casas pegando fogo, e foi o bombeiro e a polícia pra lá. A pegadinha do Kai foi que ele pegou uns caminhão da empresa do pai dele e bloqueou a pista pros policiais não poder voltar. E aí, na hora que eles estavam indo fazer a outra pegadinha, eles pararam num restaurante pra comer, e a menina encontrou um cara que tinha dado um alucinógeno pra ela numa festa. Ele e a namorada dele quase estupraram ela. E aí foi a pegadinha dela, porque ela pegou e se vingou deles. Aí aquele negócio, ele quer que ela seja forte, que ela seja aquela mulher forte, que não precisa de alguém pra salvar ela. E ele coloca ela em perigo, porque ele tá vendo que ela tá em perigo e não faz nada pra ajudar. É por isso que eu tô falando, eu não vejo um apelo nesse tipo de homem. Não vejo. Aquele, né, que só dá valor pra ela na hora que chega na pior parte. Mas a minha curiosidade é maior do que eu, então eu vou terminar de ler. Então, sabadou por aqui. Eu parei na página 193, no capítulo 13. Aí que eu tava falando que ele fica indo e voltando no tempo. E agora é 3 anos atrás, de novo. E quem tá narrando é a Erika. A Arika, né, que eles chamam ela. Mas, por enquanto, não tô impressionada com esse livro. Vamos ver como é que vai ser até o final. E o lookinho de hoje, todo verde do aeroporto. E por algum motivo, minhas coisas estão tudo pegando frango. Eu não tô entendendo, porque tá na mesma altura que eu costumo deixar minhas calças, que eu gosto de deixar na cintura alta. Olha, o negócio é acima da meia, coisa horrorosa. Não sei o que tá acontecendo com minhas roupas. Eu tô com um monte de roupa curta. Eu não tô crescendo. Eu não tô na idade de crescer.